Você que nos assiste pelo YouTube, um forte abraço, que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos retomando o ano de 2018 para louvarmos e cultuar o nome do Senhor Jesus. Acesse o nosso Facebook, o nosso YouTube, e que a presença do Senhor se manifeste na sua vida, na sua casa e na sua família. Fechamos os olhos e vamos orar ao Senhor no nome de Jesus. Fala com o Senhor Jesus o que você veio fazer aqui nessa noite. Entregar o seu coração e adorá-lo em espírito e em verdade. Deus eterno, nós te louvamos, porque Tu és bom, em todo tempo Tu és bom, Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos acolhido, e nós queremos chegar no nível mais alto, no nível sobrenatural do Senhor, na Tua presença. Que grande és Tu, ó Deus, soberano sobre toda a terra, céu e mar, e fonte das águas, e tudo que há, ó Deus, nós entregamos nas Tuas mãos, porque assim o Senhor criaste, ó Pai. Então, ó Deus querido, neste momento, queremos entregar o nosso coração, queremos entregar a nossa vida, queremos entregar a nossa casa, a nossa família nas Tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor, ó Pai querido, receba como aroma suave nas Tuas narinas o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. Que possamos entregar um culto de gratidão ao Senhor pelo dom da vida, pelo ar que nós respiramos, pelas vestes, pelo alimento, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para cada um de nós, ó Deus. Pois assim nós queremos Te adorar em espírito e em verdade, e que nessa noite o Senhor encontra neste lugar, nessa casa de oração, verdadeiros adoradores apaixonados pelo Senhor, e que o nosso maior prazer possa estar direcionado na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Te encontro no
fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Declare nessa noite. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, eterno, e a morte venceu. E agora, quem disse que tu és um profeta, uma ditador qualquer? Meu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os cativos, era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer? Meu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Então diga: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há. Igual não há. Aleluia! Aleluia! Esse momento é um momento oportuno, pode se sentar. Momento oportuno de nós estarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. E a sua oferta e o seu dízimo faz muita diferença no reino do Senhor Jesus. A palavra do Senhor lá em Malaquias 3:10 diz que fala sobre o dízimo, sobre a oferta, e fala que se você for um ofertante, um dizimista na casa do Senhor, não vai faltar mantimento na tua casa. Deus vai conceder, Deus vai cuidar de você. Então o dízimo e a oferta a gente trata na Igreja do Paraíso, na Presbiteriana, na Igreja do Brasil. A gente trata com muito carinho, com muita dedicação. A gente presta conta ao Supremo Concílio. E a sua participação em você ser um dizimista, em você ser um ofertante, faz muita diferença no reino do Senhor Jesus. Porque a nossa igreja tem visão de reino, onde a gente investe todo o nosso dinheiro na construção de novas vidas, novas famílias, novas vidas para ser abençoadas pelo reino do Senhor Jesus. Então neste momento nós vamos passar momento de oferta e de dízimos, e você não fique constrangido, você que não veio preparado,
fica com o coração aberto. Se você não trouxe seu dízimo, oferta a sua vida, o seu coração na presença do Senhor Jesus neste momento. Se coloca de pé. Podeis assentar, as crianças, cultinho infantil.
Vem, Luísa. Luquinha. Pai, ore pelas crianças, ore para o futuro do nosso país, e eles são o futuro do nosso país. Então não esqueça, você pai, tio, mãe, avó, avô, ore pelos seus, para que levantas uma nova geração abençoada por Jesus, que vai fazer a diferença no nosso país. Feche seus olhos, vamos abençoar o culto das crianças. Deus, nós colocamos nas tuas mãos e abençoamos cada criança que esteja, ó Pai, nos teus braços, porque estais é o reino dos céus, ó Deus. Então, Deus, cuida delas, dê uma direção para os professores, e que a graça do Senhor esteja sobre a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e paz, queridos, amém? A saudade imensa do coração está retornando à igreja, depois de quase 6 meses longe. A glória de Deus, quinta-feira termina minha estadia fora de Cachoeiro. Estarei retornando às atividades completas aqui da igreja, com muita saudade da igreja, muita saudade da família, muita saudade da nossa cidade. Lá dizem que eu sou muito bairrista, porque eu defendo muito Cachoeiro, defendo mesmo a cidade onde eu nasci, que eu amo. Mas louvado seja Deus por isso, muita saudade mesmo da igreja. Que você não sabe o quanto faz falta ficar fora da igreja. Quanto dói, você está lá, longe, ou se não na estrada, indo, e lembrando que você tem amigos, que tem pessoas adorando a Deus aqui, que você poderia estar fazendo parte dessa comunhão. É complicado, mas Deus nos dá a vitória. Para a glória dele, atingimos nosso objetivo lá. Agradecemos já a igreja que orou por nós, esteve conosco em oração esse tempo todo. Louvado seja Deus pela vida da igreja do Paraíso, a igreja muito amada, a igreja muito abençoada e abençoadora. Eu queria te convidar agora, sem mais delongas, para abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, nós vamos ler do 1 ao 3. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 1 ao 3. Uma vez perguntaram a um sábio e velho pastor: qual a posição exata de você ler a palavra de Deus? Em pé? Sentado? Ajoelhado? Deitado? Qual a posição certa de você ler a palavra de Deus? Aí esse sábio pastor falou bem assim: a posição certa de ler a palavra de Deus é com o coração quebrantado, é com o coração aberto e receptível à leitura que você vai fazer. O que ele quis dizer com isso? Não importa se você esteja sentado, em pé, deitado, ajoelhado, não importa a posição, importa sim a posição do seu coração. Como está o seu coração para a leitura da palavra de Deus? Então vamos ler lá, 2 Crônicas 7, de 1 a 3, diz o seguinte: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque as suas misericórdias duram para sempre. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome e te bendizemos. Tua palavra foi lida e nós pedimos agora, por intermédio do teu Santo Espírito, aplique essa palavra no nosso coração, para que teu nome, em primeiro lugar, seja honrado, para que teu nome seja glorificado, e para que essa palavra, Pai, surta efeito nos nossos corações nesta noite. Nós choramos, Pai de amor, em nome todo poderoso e santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
A glória de Deus enche o templo. Vamos tomar nesta noite você como templo de Deus. Você como aquilo que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e versículo 6, se eu não estiver enganado. Que o apóstolo Paulo diz assim: acaso não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita dentro de vós, e se vós destruíres o Espírito Santo de Deus que habita dentro de vós, o próprio Deus destruirá você? Paulo chega a falar isso, que você e eu, nós somos templo do Espírito Santo. O que é o templo do Espírito Santo? É a morada, é a casa do Espírito Santo. Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, falou assim: olha, eu vou para junto do Pai, vou preparar lugar para vocês, mas não vos deixarei órfão, vos deixarei o Consolador, o amigo chamado Espírito Santo, aquele que vai te dar direção, que vai te dar informações, aquele que vai te alertar quando você estiver fazendo alguma coisa errada, aquele que habita no seu coração, aquele sentimento que eu e você temos quando nós praticamos algo que não agrada a Deus, é colocado no meu e no seu coração pelo Espírito de Deus. É Ele que nos incomoda. Minha vida, a sua vida deve ser, o meu corpo, o seu corpo deve ser templo do Espírito Santo. Salomão recebeu uma incumbência maravilhosa de Deus. Davi, seu pai, queria construir o templo suntuoso, bonito, para que fosse habitação do Altíssimo, habitação do Eterno. Mas Deus chegou para ele e falou assim: olha, Davi, não. Capítulo 22 de 1 Crônicas, capítulo 22, Davi recebe o não de Deus. Davi, não, você não vai construir o meu templo, porque você tem a mão suja e de sangue. Não vou te dar essa honra, Davi. Não vou te dar essa glória, Davi. Não vou deixar o seu nome escrito na história como aquele que construiu o templo para mim. Não, Davi. Mas ao seu sucessor, a Salomão, esse eu vou permitir. Mas contigo, porém, eu tenho uma aliança, Davi, que é que nunca vai faltar sucessor no seu reino. Nunca vai faltar sucessor. E foi assim que aconteceu na vida de Davi. Israel já estava totalmente unificada, vivendo em paz. Davi, quando morre, passa o seu governo, o governo do reino todinho para Salomão. E Deus havia feito essa promessa a Davi, de que ele não iria construir o templo, mas que o seu sucessor iria construir o templo. Mas porém Davi poderia arrumar os utensílios do templo. Davi poderia arrumar as tábuas, poderia arrumar a madeira, os pregos, o material fazer o piso, o material fazer o telhado. Davi poderia arrumar isso tudo, somente construir que ele não poderia fazer. E o texto fala que esse templo foi construído por Salomão. E ao momento que eles iam fazer a inauguração desse templo, Salomão resolve orar. E essa oração culmina com isso que nós acabamos de ler. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu. Eu te pergunto hoje, por que nós não vemos mais descer fogo do céu nas nossas orações? Por que nós não vemos mais a presença de Deus na minha e na sua oração muitas das vezes? Por que nós não sentimos a presença poderosa de Deus? E mais do que sentir a presença poderosa de Deus, nós não nos constrangemos mais com a presença poderosa de Deus na minha e na sua vida? Parece que para nós tanto fez ou tanto faz, se Deus ouviu ou deixou de ouvir a nossa oração. O importante para nós parece, olha, nós oramos, mas será que nós oramos do jeito que Deus quer ouvir a minha e a sua oração? E eu vou te ensinar um segredo nesta noite. A Bíblia fala que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se você não sabe orar, se você está achando que a sua oração não está chegando aos céus, pede ao Espírito Santo, leva até Deus minha oração. Endireita ela aí, faz o que deve ser feito e leva até Deus. Mas o importante é que você ore com o coração quebrantado, com o coração contrito. Nós temos que sentir a presença de Deus nas nossas vidas. A presença de Deus no nosso falar, a presença de Deus no nosso ouvir, a presença de Deus no nosso agir, a presença de Deus no nosso deixar de agir. A Bíblia fala que desceu fogo do céu quando esse homem orou. A presença de Deus se manifestou tamanha dentro do templo que ninguém conseguiu ficar em pé dentro do templo, ninguém conseguia entrar dentro do templo. E você sabe o que eu aprendo com isso? Ninguém conseguiu entrar dentro de mim e de você, porque nós estamos cheios da presença de Deus no nosso coração. O pecado não consegue entrar na minha e na sua vida, porque nós estamos cheios da presença de Deus, estamos cheios do fogo de Deus, estamos cheios da glória de Deus na nossa vida. Deus se faz presente na minha e na sua vida quando nós oramos a Ele e consagramos aquilo que nós temos de melhor a Ele. Nesse caso aqui, Salomão estava consagrando o templo que ele tinha construído. Eu e você devemos consagrar o templo que nós somos a Deus, para que o pecado não encontre morada dentro de mim e dentro de você. Você se lembra daquela mulher?
que foi liberta de espírito imundo. E se ela ficasse vazia, o que ia acontecer com ela? Ia voltar 7. Então eu e você não devemos ficar vazios. Nós devemos ficar cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, para que quando nós orarmos a Deus, o fogo de Deus enche na nossa vida, e nós possamos nos sentir diferente, nós possamos nos sentir leve, nós possamos nos sentir libertos do pecado, do juízo. Construir um templo requer de mim, de você, construir ou manter um templo de pé, requer de mim e de você algumas atitudes. Algumas atitudes eu e você devemos ter e fazer, para que essa glória de Deus desça na minha e na sua vida. Atitudes simples que nós podemos praticar aí fora. Atitudes simples que nós podemos fazer aí fora, para demonstrarmos através da nossa vida a presença de um Deus que vive e reina e governa nosso ser. Através do testemunho que eu e você podemos dar. Os sacerdotes não podiam entrar no templo, porque estavam cheios da glória de Deus. Todos os filhos de Israel, vendo descer a glória de Deus sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra. Mas curvar com o rosto em terra é sinal de humilhação, é sinal de reconhecimento, é sinal de adoração, é sinal de reconhecimento de que existe alguém superior a nós. Mas o que é necessário para que eu e você possamos construir um templo, ou manter o nosso templo, que é o nosso corpo, de acordo com a vontade de Deus, para que a glória dele desça sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a ponto de não conseguirmos ficar de pé. Primeira coisa que eu e você precisamos fazer é colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida e seguir as suas instruções. Volta a sua Bíblia um pouquinho, eu queria que você me acompanhasse. Volta a sua Bíblia, por gentileza. Lá a partir do versículo 12 do capítulo 6. Capítulo 13, capítulo 12, fala assim: pôs Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, porque Salomão tinha feito uma tribuna de bronze de 5 côvados de comprimento, 5 de largura, 3 de altura, e puseram no meio do pátio. Ele fez uma tribuna de bronze, digamos que isso aqui é uma tribuna de bronze, feita por Salomão, e ele colocou no meio. E o que vem em cima dessa tribuna? Palavra de Deus. Aonde que o sacerdote está dentro da igreja, dentro da congregação, pregando a palavra de Deus em cima da tribuna, no meio da congregação. Então, para que eu e você possamos sentir a glória de Deus e construir e continuar construindo o nosso tempo, para que essa glória desça sobre nossas vidas, precisamos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida e seguir as suas instruções. Você lembra o que Paulo falou para Timóteo? Quanto a ti, Timóteo, não esqueças do que tens aprendido, do que foste instruído desde criança nas Sagradas Escrituras. Não esqueça, Timóteo, do que tens aprendido e do que foi instruído desde criança nas Sagradas Escrituras. Nós devemos manter a palavra de Deus no centro da nossa vida, querido. Esse livro aqui é a coisa mais importante deixada por Deus para mim e para você. Esse livro nos dá salvação, nos dá libertação. Esse livro nos dá direção, orientação, nos dá capacidade de fazer a coisa certa. Esse livro é a palavra de Deus, e por si só tem o poder de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. E essa palavra de Deus deve ser feita igual Salomão fez, ser colocada no meio do templo. Isso quer dizer que ela deve ser colocada no meio do meu e do seu coração. O salmista fala no Salmo 119: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os seus estatutos. Ele está falando: olha, eu não sabia os seus estatutos, mas quando eu fui afligido, eu guardei os seus estatutos e aprendi os seus estatutos, aprendi a sua mensagem. A tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Guardar a palavra de Deus no coração, seguir as suas instruções. Parece que hoje a moda do nada a ver, e eu já tenho falado isso alguns dias aqui na igreja, algumas vezes que eu tenho a oportunidade de pregar na escola dominical. Esse nada a ver está acabando com a igreja. Ah, tem nada a ver, todo mundo faz. Ah, não tem nada a ver, é assim mesmo. Ah, para com esse negócio, querido. Eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia permite que eu faça. Eu não posso fazer aquilo que a Bíblia fala para mim não fazer. E acabou. Até porque a gente fala que a nossa Bíblia é a nossa regra de fé
e prática. Então vamos praticar o que está nas Sagradas Escrituras, vamos colocar ela no centro da nossa vida, nosso direcionamento. Olha, eu quero fazer isso, mas será que a Bíblia, a palavra de Deus está de acordo com o que eu quero fazer? Aceita o que eu quero fazer? Segundo ponto, precisamos reconhecer a autoridade, o poder e a soberania de Deus sobre nossas vidas. Nós não somos totalmente independentes. Nós dependemos e carecemos da graça e da glória de Deus. Nós temos que entender isso. Nós, como povo de Deus, temos que entender a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Deus é um Deus soberano, é um Deus que é rei, que tem a majestade sobre o seu nome. É um Deus glorioso, um Deus que governa o universo com a destra de poder. É um Deus que vê a minha, a sua vida para os céus, para mim e para a sua oração. Mas nós temos que entender a autoridade dele, o poder dele. Salomão entendeu isso quando ele começou essa oração no capítulo 6, ele começa a falar ao povo, depois começa a oração a partir do versículo 12 do capítulo 6, ele entende isso e se ajoelha na presença de Deus, levanta suas mãos aos céus e reconhece que maior do que ele, que era o rei de Israel, o povo, a nação escolhida de Deus, tinha um Deus que era soberano sobre ele, e ele se humilhou perante a poderosa mão de Deus, se ajoelhou e levantou as suas mãos para os céus e clamou a Deus. Será que você tem reconhecido isso? Será que eu tenho reconhecido isso? Será que isso não está faltando na igreja brasileira? Quantos e quantos nós temos ouvido falar de pessoas, de pregadores da palavra de Deus, de pessoas líderes de igrejas numerosas que têm se colocado no lugar de Deus? Eu estava vendo um vídeo no YouTube essa semana, uma briga, vamos chamar de briga gospel. Um pastor tomou uma facada esses dias no púlpito, vocês ficaram sabendo? Tomou uma facada aí da igreja neopentecostal, tomou uma facada aí no púlpito. Aí o outro pastor, concorrente daquele pastor, e se é que há concorrência no meio gospel, já está errado por aí, foi lá na igreja dele, colocou a faca na mão de um suposto endemoniado, e falou bem assim com ele: se eu estou em pecado, me dá uma facada. Para bom entendedor, entendeu o que ele quis dizer. Olha, aquele que tomou a facada estava em pecado, porque tomou a facada. Mas eu estou dando a faca na mão dele aqui, não tomei, então não estou em pecado, então você vem para cá. Mas uma coisa absurda, uma coisa horrorosa. Esse dia eu estava vendo um pastor presbiteriano pregando lá de Sorocaba, pastor. Ele falou que estava lá e tinha um pastor pregando em espanhol, pastor lá pregando em espanhol na igreja aqui no Brasil, e o camarada interpretando. Aí no meio da pregação, esse espanhol que estava pregando começou a falar em línguas. Aí o intérprete começou a interpretar em espanhol a língua do cara. A língua estranha que o cara estava pregando. Tem gente brincando com a glória de Deus. Tem gente brincando de ser crente. Igrejas hoje têm virado verdadeiras concorrências. Parecem empresas, uma competindo com a outra, para ver qual oferece o melhor produto. Sendo que na verdade nós temos que oferecer produto nenhum, nós temos que oferecer a salvação que Jesus Cristo nos dá gratuitamente. De graça receber e de graça dar. Nós temos que dar um basta a isso que está acontecendo no mundo aí fora, pessoas com suas canequinhas espirituais, procurando pessoas daqui, procurando pessoas dali. Parece igual aquelas pessoas medievais, que iam atrás de curandeiros, que iam atrás de respostas para os seus problemas, esquecendo que a resposta para o problema e o médico dos médicos é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que entender a autoridade de Deus. Jesus, quando foi assunto aos céus, falou assim: olha, toda, e eu vou repetir, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra. Sabe o que é toda? É sobre as enfermidades, sobre o meu problema, sobre o seu problema, sobre a minha dificuldade financeira, sobre o meu problema familiar, sobre o meu problema com a educação dos filhos. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo quando ele foi aos céus. Por quê? Porque ele cumpriu toda a promessa de Deus, tudo aquilo que Deus tinha determinado para que ele viesse à terra cumprir, ele cumpriu. Então subiu aos céus e toda a autoridade foi lhe dada. Tem pessoas brincando de evangelho, esquecendo a autoridade de Deus. Tem pessoas que parece que a glória, igrejas que parece que a glória de Deus fica circulando a igreja, a gente vê pela televisão e a princípio a gente fica até olhando assim, olhando, e acha aquilo até interessante. Estava vendo outro programa também de televisão, pastor. No final do culto, chegou lá um camarada, um pastor da igreja, lá e falou assim: apóstolo, um apóstolo aí.
Falou bem assim: olha, esse camarada aqui é macumbeiro e ele queria fazer um desafio, Senhor. Ah, então não vão acabar o culto agora não, manda ele subir ao altar. Aí ele subiu ao altar, o suposto pai de santo macumbeiro lá. Queridos, uma pessoa cheia da glória de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, a Bíblia fala que no ungido do Senhor ninguém põe a mão, ninguém toca. Davi reconhecia isso porque ele teve oportunidade por 3 vezes de matar Saul, mas por 3 vezes ele falava: ai de mim se colocar a mão no ungido do Senhor, ai de mim. E aquele homem sobe no altar, fica de frente para aquele apóstolo, para aquele pastor, passa a mão pela cabeça assim, faz assim, aquele pastor balança todo, quase cai. Aí eu falei: está na carne, está na carne. Como é que o homem cheio de Deus vai se abalar por macumbeiro, por feiticeiro? Como é que Deus vai tremer, Deus vai se assustar com o diabo? Se o diabo está seguindo as ordens de Deus, se o diabo está ao serviço de Deus, se o diabo pede permissão a Deus, igual pediu permissão a Deus para tocar em Jó, que se Deus tivesse falado assim, não toque em Jó, ele não tocaria. Aí o pastor vai lá e sopra na cara do cara, o cara cai no chão. Aí ele fala para a igreja: senti uma opressão muito grande na minha vida. Aonde que um homem de Deus, uma mulher de Deus, com o coração voltado para Deus, um homem que se diz homem de Deus, vai sentir de Deus, vai sentir do diabo a opressão na vida dele? Vai ficar conversando com um endemoniado? Deus só fala assim: aparte, sai dele. Tem pessoas que não estão reconhecendo a autoridade, o poder e a soberania de Deus, estão brincando de Deus. As igrejas têm virado negócios lucrativos financeiramente, e almas mesmo nada, conversão mesmo nada, palavra de Deus mesmo nada. Por isso que as pessoas entram e saem da igreja anos após anos e não sentem a presença de Deus verdadeira. Eu não estou falando daquela presença emocional de se arrepiar, de chorar dentro do culto, não. Mas a presença de Deus ao sair dessas portas aqui, saber o que deve fazer e o que não deve fazer de acordo com as Sagradas Escrituras. Até os anos 50, 70, início dos 80, as igrejas tidas como tradicionais ou históricas, presbiteriana, batista, metodistas, algumas Assembleias de Deus, começaram a perder muitos membros por causa dessa onda pentecostal. Nos anos 90 começou o neopentecostal, e agora nem sei o que vai acontecer mais, pessoal, depois do neopentecostal aí. E agora, graças a Deus, as pessoas estão sendo tocadas pelo Espírito de Deus e estão retornando para a origem da palavra de Deus. Aquilo que eu tenho falado aqui muito na igreja, e tenho orado muito para que haja uma reforma na igreja reformada, para que volte a palavra de Deus nos corações das pessoas, porque é a palavra de Deus que tem o poder de convencer o homem do pecado e da justiça de Deus. Nós temos que reconhecer que a soberania, a autoridade e o poder é de Deus, não meu e não seu. Saul certa vez pensou que ele tinha autoridade, poder, e era soberano sobre todo Israel, só que fez aquilo que Deus não determinou que ele fizesse, descumpriu a ordem de Deus, e Deus apartou dele a graça e a glória dele, e ungiu a Davi como o novo rei. Então nós temos que reconhecer, e Salomão reconheceu isso nessa oração. Se você fizer a leitura dessa oração aqui do capítulo 6, versículo 12 até o versículo 42, você vai observar a oração que ele fez em reconhecimento de quem era Deus. E é essa oração que falta para a igreja brasileira nesses dias, o reconhecimento de quem é Deus. Vamos pedir menos e agradecer mais. Vamos reconhecer a soberania de Deus sobre nossas vidas. Vamos reconhecer que Deus faz quando Ele quer fazer, na hora que Ele quer fazer. Então nós precisamos colocar a palavra de Deus no centro da nossa vida e seguir as suas instruções. Precisamos reconhecer a autoridade, o poder e a soberania de Deus, e para reconhecer isso precisamos da leitura da palavra de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos mostrar para Deus nossos corações e nossas mãos limpas do pecado. Você se lembra no início do culto quando eu disse que Davi não foi permitido a ele construir o templo porque ele tinha as mãos sujas de sangue? Estava falando ali das pessoas que ele tinha matado. Estava falando ali de Betseba, da traição do marido dela que ele armou para matar. Estava falando disso tudo. Salomão começa a orar ao Senhor. Ele se ajoelha a Deus, estende as suas mãos para os céus e mostra: eu tenho minhas mãos limpas. Abençoa esse templo, abençoa essa nação, abençoa esse povo,
A meu pai, as palavras minhas, parafraseando, ao meu pai o Senhor não concedeu porque ele tinha as mãos sujas de sangue, mas eu estou mostrando as minhas mãos limpas para o Senhor. Será que eu e você podemos erguer nossas mãos aos céus hoje e mostrar a Deus as nossas mãos limpas? Nosso coração puro? Será que nós podemos oferecer a nossa vida como sacrifício vivo ao Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo? Será que nós temos esse entendimento, essa grandeza? Será que nós precisamos buscar e devemos mesmo buscar isso dia após dia, nos lavar no sangue de Cristo Jesus? A única coisa que lava pecado é sangue de Cristo Jesus. É o sangue de Cristo Jesus que lava o pecado. O sangue dele derramado ali naquela madeira, escorrendo pela terra, me curou e te curou, me salvou e te salvou. Precisamos mostrar a Deus o nosso coração, o intento do nosso coração. O último culto que eu participei aqui da igreja, o pastor pregou sobre isso, sobre os desígnios do nosso coração que são maus. Mas se o nosso coração estiver na bandeja entregue a Deus, Deus sabe o que fazer com ele. Porque o Altíssimo fala: eu é que sei que pensamento tenho sobre vós. E esses pensamentos são pensamentos de paz e não de guerra, e não de mal. Entrega seu coração na presença de Deus, mostre suas mãos limpas para Deus, para que Deus possa te usar em oração, possa te usar em intercessão, possa te usar como canal de bênção para outras vidas, para outras famílias, para que você e eu possamos abençoar casas, famílias. Mostre para Deus: Deus, aqui está as minhas mãos, limpas do sangue do pecado. Quarto, para a gente finalizar aqui, para nós construirmos o templo e mantermos nós que somos templo do Senhor de pé, precisamos orar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é e não o que Ele pode fazer por nós. Você já tentou fazer essa oração? Orar a Deus por quem Ele é na nossa vida? Eu vou te deixar aqui algumas receitas, aí se você quiser anotar, você pode anotar, mas grava no seu coração. Ora a Deus reconhecendo que Ele é bom. Olha a Deus reconhecendo porque Ele te dá o pão de cada dia. Ore a Deus reconhecendo a fidelidade de Deus. Ore por Deus reconhecendo o amor de Deus. Ore por Deus reconhecendo a grandeza dEle na sua vida. Ore por Deus os livramentos que Ele já te deu. Ore por Deus pela família que você tem abençoada. Olha por Deus pelas vestes que Ele te dá. Olha por Deus pela igreja que Ele te permite congregar em liberdade. Ore por Deus pelos louvores que você cante. Ore por Deus pela sua esposa. Ore por Deus pela sua família. Ore por Deus por aquilo que Ele é na vida. Tudo isso que eu falei com você agora. Não ore para Deus por aquilo que Ele pode te dar. Se você for pegar a oração do Pai Nosso, a pedido que tem ali é o seguinte: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas. O resto é agradecimento a Deus. O resto é glorificando o nome de Deus. O resto é exaltando a grandeza de Deus, a maravilha de Deus. Agradeça a Deus mais e peça menos. Seja mais íntimo de Deus. Se coloque mais à disposição de Deus. Sejamos mais ousados na presença de Deus. Orar a Deus reconhecendo quem Ele é na nossa vida. O que nós precisamos que Deus nos desse, querido, de mais importante já nos deu através de Jesus Cristo, que é a salvação, que é a vida eterna. O resto é lucro para mim e para você, querido. Deus não está nem aí para preocupado se você quer um carro novo, se você quer uma casa nova, se você quer isso, se você quer aquilo. Deus está preocupado com a sua salvação. Deus está preocupado com a sua eternidade. Deus está preocupado com a sua vida. Então ore a Deus nesse sentido: Deus, o Senhor é o Deus da minha salvação, meu rochedo, minha fortaleza, socorro bem presente na minha tribulação. Vamos parar de perturbar a cabeça de Deus com tantos pedidos fúteis para Deus. Ficamos pedindo carro, ficamos pedindo casa, não que seja pecado, não é pecado não, querido, mas nossa preocupação maior não deve ser essa. Às vezes tem alguém do seu lado passando fome, você está preocupado e triste porque você não conseguiu trocar o carro esse ano. E Deus olha para você e fala lá: o Mancinho está preocupado com o carro, do lado da casa dele está a pessoa passando fome, que todo dia dá boa tarde, bom dia para ele, ele não faz nada por ela. Deus está preocupado com a salvação do perdido, e eu e você preocupado com o nosso status social. Deus está preocupado com a salvação da humanidade, para povoar o reino dele, povoar as mansões celestiais, e eu e você preocupados com a roupa que nós vamos vir na igreja. Deus está preocupado em salvar o perdido, de libertar o cativo, de libertar o oprimido. Eu e você preocupado aí com o jogo do Flamengo que vai estar dando agora lá em Cariacica.
Deus preocupado em salvar a humanidade, e eu e você preocupado com o que nós vamos comer depois que nós sairmos do culto. Olhe mais a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, na sua vida. Buscai a Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Somente assim, querido, descerá sobre nós a glória de Deus, a ponto de não ficarmos de pé na sua presença. Somente dessa forma Deus vai fazer conosco aquilo que Ele tem preparado para mim e para você. Talvez a sua bênção, a minha bênção não chegou ainda, porque eu e você não entendemos a palavra de Deus conforme ela deve ser entendida. Porque parece que nós queremos abrir a palavra de Deus como se fosse caixinha de oração. Você já viu caixinha de oração? Não sai nem uma maldição lá de dentro, já viu? Você puxa lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você puxa lá, o Senhor vai me livrar dos meus inimigos. Você puxa lá, só sai bênção. Só sai bênção. Uma vez o pastor Silas Malafaia falou que ia fazer uma caixinha de oração, mas daquelas só com cajadada. Ele falou que não ia vender nenhuma, né, que ninguém ia querer pegar. Vamos parar, perturbar a cabeça de Deus. Deus tem preocupações muito mais importantes para a humanidade. Nós estamos vivendo aí uma crise política, social e de segurança pública muito grande. É nós preocupados. Aonde vamos, o que vamos fazer? E pessoas do nosso lado morrendo sem Cristo Jesus. Nós temos que subir o nosso nível. A Igreja do Paraíso esse ano tem que subir o nível dela. E para nós alcançarmos o nível que Deus quer para nós, nós temos que começar mais do que já fazemos, a nos preocuparmos com vidas, a nos preocuparmos em povoar o céu, a nos preocuparmos em angariar e a regimentar pessoas para as mansões celestiais. Nós temos que ter um nível de excelência, porque esse é o nível que Deus pede de mim e de você. Nós temos que elevar, aumentar o nosso nível de oração, de intercessão, de leitura da palavra de Deus, de preocupação com o perdido. Jesus Cristo não veio aqui dar nada a ninguém, a não ser a salvação. Os milagres que Ele fazia, as multiplicações, as curas, era para testificar que Ele era o Filho de Deus. Uma certa vez Ele disse: eu vim salvar aquele que se perdeu. Amém? Eu queria orar por você nessa noite. Queria que você se colocasse de pé, por gentileza. Queria orar por você que quer levar o seu nível em 2018. De decisões aqui domingo passado. Domingo passado, pastor, foi, né? E eu tomei algumas decisões naquele culto. Falei com Deus: Deus, eu vou parar de perturbar o Senhor com pedidos inúteis, fúteis. Eu vou te pedir duas coisas, Deus. Melhor, três coisas somente. Para que o Senhor abençoe a minha família, para que o Senhor perdoe os meus pecados e para que o Senhor me use, pelo menos para alguma família esse ano, ser um instrumento de Deus na vida dessa família. Deus abençoe a minha casa, a minha família, para que Deus me use para ser instrumento dele para uma casa, para uma família esse ano. Eu quero aumentar o meu nível esse ano. Eu preciso aumentar o meu nível esse ano. Eu não posso estagnar, eu não posso ficar com água somente nos meus calcanhares. Eu tenho que entrar com água nos meus arteios, entrar com água nos meus lombos, entrar com água me submergindo. Eu preciso disso, eu estou sentindo a necessidade disso na minha vida espiritual, e eu rogo a Deus para que essa necessidade também seja da sua vida nessa noite, para que eu e você possamos aumentar o nosso nível espiritual. Esse ano eu conversei com o conselho, botei lá no conselho e falei assim: olha, esse ano tem que ser o ano da santidade na igreja. Santidade na Bíblia significa separados, é um ano separado para o serviço e para a obra de Deus. E dessa forma o nosso nível vai subir, nosso nível espiritual vai subir, o nosso nível de consagração, de entrega, de dedicação vai subir, a nossa importância, nosso nível de importância que nós damos a Deus vai subir. Eu queria orar por você nessa noite, você que quer fazer esse desafio nessa noite, de ter um nível elevado na presença de Deus. Queria
que você viesse aqui à frente para que os pastores, os presbíteros e o pastor Auro pudessem orar por você nessa noite. Queria que você viesse aqui, enquanto estivesse tocando esse louvor, você que quer subir de nível, quer sair de um degrau e dar mais um passo nesse degrau, queria que você viesse aqui na frente para nós orarmos por você. Quando estivermos cantando essa canção, queria que você viesse e colocasse aqui à frente. Deus, eu quero ser relevante no seu reino. Eu quero estar um nível acima do que eu estou hoje, Deus. Eu não estou conformado com a minha posição hoje, Deus. Eu quero mais porque eu sei que o Senhor tem mais para mim. E eu estou falando isso na área espiritual, querido. Eu não estou falando isso na área material, na área espiritual. Queria que você fizesse esse desafio a Deus esta noite. O pastor Iwan vai estar orando pela sua vida aqui embaixo, colocando a mão na sua cabeça. Deus, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o teu poderoso santo nome. Deus, olha a tua igreja na frente do altar, na frente do Senhor da igreja, se dedicando, se consagrando ao Senhor. Pai, eu te peço nesta noite, ó Pai, como igreja do Deus vivo e verdadeiro, que o Senhor honre a fé desses homens, dessas mulheres que vieram até aqui na frente querendo alterar, querendo levar um nível em direção ao Senhor, querendo manter e aumentar a intimidade que tem com o Senhor, querendo viver no ano de 2018 uma vida de santidade na tua presença. Ó Espírito da verdade, da justiça, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos mantém de pé, é o Senhor que nos lembra, ó Pai, da necessidade que temos, ó Pai, urgente de buscar a presença do Deus de Israel. Pai, Espírito da verdade e da justiça, coloque no nosso coração esse sentimento dia após dia, para que o fogo do teu Espírito, ó Deus, jamais se apague do meio de nós. Pai, que a tua glória possa descer até nós a partir do momento em que nós colocarmos a tua palavra no centro da nossa vida, a partir do momento em que levantarmos as nossas mãos ao Senhor e mostrarmos a elas livres, ó Pai, do sangue do pecado, a partir do momento que nós buscarmos o Senhor em oração, a partir do momento que nós buscarmos e reconhecermos que o Senhor tem autoridade, poder e glória e é soberano sobre todas as coisas, inclusive nossas vidas, ó Pai. Ah, Deus, que esse ano de 2018 seja o ano do salto de qualidade da tua igreja. Que esse ano seja um ano, ó Pai, em que vidas possam encher este lugar aqui. Que teu Espírito Santo possa trazer pessoas, homens e mulheres, ó Pai, carentes, ó Pai, de ouvir a tua palavra da verdade, de ouvir, ó Pai, as verdades escritas nas Sagradas Escrituras e possam se convencer através do teu Santo Espírito da necessidade que tem de viver na tua presença, Deus.
para que assim, ó Pai, como foi feito por Salomão, quando acabarmos de orar, ó Deus, a tua glória encha o nave desta igreja, a ponto de não conseguirmos ficar de pé na tua presença, Deus. Pai, nós sentimos a necessidade, a saudade, ó Pai, da presença do Senhor em nossas vidas, ó Deus. Tira, Pai, tira da tua igreja o marasmo espiritual, tira da tua igreja, ó Pai, a mesmice espiritual, nos dar um nível mais elevado, ó Pai, atitude mais digna, mais santa, ó Pai, atitude de buscar, de resgatar o perdido, de tirar, ó Pai, do lamaçal do pecado, aquele que o Senhor já escolheu desde a fundação do mundo, Deus. Usa, Pai, essa igreja, ó Deus, para largar as suas fronteiras, ó Pai, desse município, desse estado. Usa essa igreja com poder e graça, debaixo da orientação do Teu Espírito Santo, ó Deus, para que vida seja alcançada, para que Teu reino seja povoado e para que Teu nome, ó Pai, seja cada vez mais e mais exaltado sobre toda a terra. Deus abençoe o Teu povo nesta noite, e que as decisões que eles tomaram aqui, ó Pai, sejam confirmadas pelo Senhor, e há de nos ajudar, ó Pai, a prosseguir, em nome de Cristo Jesus, amém. Deus abençoe muito, presbítero Mancini. Quinta-feira estaremos lá naquela formatura, colhendo aquela vitória lá com o Mancini. Vai ser promovido a sargento. Obrigado pela sua presença, pelo seu carinho. 19h30 a gente começa o segundo culto. Quem quiser permanecer vai ser bem-vindo, fique à vontade. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus abençoe também quem nos acompanha pelo YouTube. Um beijão para todos vocês. E vamos ficar de pé e encerrar com a bênção do Senhor neste momento. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, que o cuidado abençoador do Espírito Santo sejam sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Senta só um minutinho, eu e o presbítero Mancini vamos estar lá na porta para te dar um abraço.